Há um texto que muito nos chama e deve sempre chamar a atenção. Quando o Senhor Jesus, profetizando a queda de Jerusalém e toda aquela grande tribulação que aconteceria, que cremos nós, começou em 70 e terminou em 1948 com o Holocausto de Israel. Ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não estamos, de forma alguma, e nem poderíamos, aplicar este texto aos nossos dias, no sentido de que nós estejamos vivendo o cumprimento da profecia. Todavia, há nesse texto um princípio. É que quando se multiplica a iniquidade, o pecado aumenta, o amor se esfria. O amor se esfria, o pecado aumenta. O que você faria se alguém batesse seu carro? Já imaginou? Alguém pega emprestado e bate o carro. É um bem grande, bem de alto valor. O que você faz quando alguém estraga algo que você gosta? A reação das pessoas é uma reação de ciúmes. Um livro, o celular, uma roupa. É uma reação de ciúmes. Nós defendemos aquilo que nós gostamos. Mas você tem pensado que você tem, às vezes, também batido, estragado vidas nos relacionamentos em que não há amor de verdade? Assim como nós, quando pegamos um livro e não manuseamos corretamente, se abre demais, ou se exagera no manuseio das pontas, ou a forma como se guarda de qualquer jeito, deixando páginas serem dobradas, ele vai se estragando, é natural. Da mesma forma, nossas atitudes no manuseio das relações podem ir estragando elas, deteriorando elas, trazendo problemas para elas. E esse é um assunto de suma importância. É mais importante do que o carro que bate, o celular que quebra, o livro que estraga e outras coisas mais. O relacionamento, na verdade, é o bem mais importante que o ser humano tem. É o bem mais importante que ele possui, porque ele deve, inclusive, durar para sempre. Nós nos relacionaremos para sempre na eternidade. Mas o que você está fazendo com isso? Se alguém cometer um erro administrativo, se alguém cometer um erro financeiro, se alguém cometer um erro faltando numa ata, se alguém cometer um erro qualquer na estrutura de uma denominação, provavelmente alguém vai dizer assim, não fez isso, não sei o quê. E você? O que está fazendo com as relações, que são muito mais importantes? O amor se esfria quando o mundo se acostuma a viver uma vida qualquer. E se esfriou muito, muito mesmo. O texto de hoje é o texto de Hebreus, capítulo 13, versículos apenas de 1 a 3, que nos falam do amor e implicações dele, aplicações dele. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 13, de 1 a 3. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Senhor Deus amado, fala conosco,
para que o teu nome seja glorificado. O Senhor pode usar até uma mula que falou a Balaão. Portanto, Senhor, não há impossíveis para ti. Fala conosco, porque nós precisamos, a fim de que na nossa pequenez se manifeste a tua grandeza. E assim, ó Deus, sejamos edificados, fortalecidos, consolados, para vivermos uma vida em Cristo e para Cristo, glorificando o teu nome, o que é bom e agradável a ti. Edifica a tua igreja. Fala, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O autor aos Hebreus está trazendo questões aplicativas. E é muito importante observar que todas as cartas do Novo Testamento têm aplicações relacionadas ao amor. Você já observou isso? Nem todas elas falam de predestinação, nem todas elas falam de doutrinas básicas como o próprio batismo, nem todas elas falam de assuntos secundários como questões escatológicas, nem todas os livros da Escritura, nem todas as cartas falam de todas as doutrinas ou até mesmo das doutrinas que a gente mais ouve falar em nossos dias. Todavia, todas elas falam do amor. Todas elas. Todas elas têm uma aplicação do evangelho da fé no amor. De tal modo que mesmo que ele não dê uma ordem, como acontece, por exemplo, a carta de Paulo a Filemon, mas ele fala exaltando o amor, de como Filemon, ele de fato estava sendo um instrumento de Deus para abençoar a igreja. Versículo de número 5, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. E então fala do amor que ele tinha para com a igreja de Jesus. Por incrível que pareça, esse que é o grande mandamento da lei, que Jesus disse que depende toda a lei e os profetas, como nós vemos em Mateus capítulo 22, quando Jesus é indagado sobre o grande mandamento, nos diz assim o versículo 36, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a palavra de Deus, ela pode ser resumida em dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É tão importante, tão essencial, a ponto de 1 João dizer que aquele que não ama o irmão não pode amar a Deus. A relação é tão íntima, inclusive, entre o primeiro e o segundo mandamento. E é tão importante o que o Senhor nos ordena, mas ao mesmo tempo nós damos tanto valor a coisas secundárias. Observe que por outras causas, quer doutrinas, quer questões até mesmo completamente desnecessárias, que são as questões das tradições denominacionais, pessoas ferem o mandamento do amor. Puxa, o mais importante não tem importância, mas o que não é tão importante é o tratado como tendo primazia. De tal forma que o Senhor Jesus exortou, reclamou com os fariseus. Mateus, capítulo de número 23, o Senhor Jesus diz, versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Era para dar o dízimo? Sim. Eles não estão fazendo nada de errado, muito pelo contrário, está certo. E ele está mostrando como eles são detalhistas. Eles davam o dízimo de tudo, ou seja, queriam cumprir um mandamento que fora dado. Todavia, Jesus quer mostrar um sério problema.
e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Em outras palavras, vocês não estão errados, mas tem algo mais importante que vocês estão negligenciando. E ele cita a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Portanto, a aplicação dos mandamentos, do Evangelho, de tudo aquilo que é ensinado no amor, é fundamental. E Hebreus diz, seja constante o amor fraternal. O que foi que nós lemos em Mateus 24? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha, o amor vai se esfriar de quase todo mundo. Quase todo mundo vai estar frio, coração apegado a qualquer coisa, menos praticando o amor. E aí Jesus diz, mas aquele que for perseverante vai ser salvo. E Hebreus diz exatamente a mesma ideia. Seja perseverante o amor fraternal, ou seja, constante o amor fraternal. É a mesma ideia. Ou seja, que ele não acabe, que ele permaneça, que seja algo duradouro, que seja algo constante. Se pensa em algo que não oscile, mas é algo que mantenha uma certa linha em que ele caminhe constantemente sem oscilar com as circunstâncias. Seja constante o amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo diz assim nos primeiros versículos: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Resumindo, é como se Paulo dissesse assim, olha, você pode fazer o que você quiser, você pode conhecer tudo que você pode conhecer no mundo, todas as línguas, todos os livros, ter toda a erudição, você pode fazer tudo o que se pode fazer dentro de uma igreja, você pode ser pastor, presbítero, diácono e ainda tudo mais que se possa, você pode dar todo o dinheiro do mundo para a igreja ou para os pobres, você pode ser a pessoa mais importante dentro das denominações, você pode administrar perfeitamente, você pode se destacar em tudo. Você pode ser uma pessoa que faça tudo o que é possível, tenha e dê tudo o que se pode. Se você não tem amor, nada disso tem nenhum valor para Deus. Nenhum. Você será igual a qualquer outra pessoa que não fez nada. O outro não fez nada. Não há para Deus diferença entre os dois. Porque se não há amor de verdade, na verdade você está fazendo tudo isso por outras razões que não são corretas. Porque se não faz por amor, faz por quê? Se não é por amor que você vive, é por quê? O amor, ele é essencial. O amor é fundamental, é base. Não é um assunto de cima, é um assunto de baixo, é base. E a igreja tem que saber aplicar a fé evangélica ao amor. Relacionar o amor a tudo que nós aprendemos, porque o evangelho é o amor de Deus. Quando Paulo diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele está dizendo, o evangelho manifesta o amor de Deus. Não dá para dizer que não. O evangelho manifesta a justiça de Deus, sim. O evangelho mostra
como Deus é justo e somente satisfazendo sua justiça poderíamos ser salvos. O Evangelho mostra a santidade de Deus, sim. Ele mostra como Deus é tão santo que não pode conviver com o pecador e com o pecado, porque a santidade dele é perfeita. Não há brechas, não há como abrir uma brechinha para entrar o pecador. A santidade dele ferida precisa que alguém resolva o problema. O Deus é santo, mas também o Evangelho diz que Deus realmente é amor. Ele mostra a dimensão do amor de Deus em realizar esta obra redentora que não merecemos. Então o autor aos Hebreus pega o Evangelho, porque ele nos revelou o Evangelho nos capítulos anteriores, mostrando que Cristo é o nosso Cordeiro, sumo sacerdote, mediador, aquele que nos revela a vontade de Deus. Jesus é o Evangelho, e depois de ele ter nos dado o Evangelho, mostrando inclusive a superioridade de Cristo sobre todo o Antigo Testamento, porque todo ele apontava para Cristo, ele aplica onde? Agora vocês entenderam? Vocês creem nesse Evangelho? Aplicação. Seja constante o amor. Que não oscile, que não seja volúvel, que não seja instável, que não seja ora sim, ora não. Seja constante o amor fraternal. Versículo 2 e 3 são aplicações práticas do 1. Como é que eu amo? Pastor, me dê exemplos de como é que eu amo. Como é que eu boto em prática isso aí? Versículos 2 e 3 são formas práticas desse amor. Versículo 2 diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Ele está citando dois textos. O texto de Gênesis 18, em que, versículo 1, diz que apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. É interessante que, considerando as palavras de Hebreus, Abraão, até esse momento, não sabe que está diante de Deus. Não sabe que está diante dos anjos do Senhor. É uma cristofania. Cristofania é quando Cristo aparece no Antigo Testamento. São raras as ocasiões. Podemos citá-las no Éden, quando o Senhor apareceu a Adão. Podemos citar a Abraão. São raríssimas ocasiões. É realmente Cristo aparecendo. Como temos a certeza? Jesus disse para os judeus em João: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E os judeus entenderam. Você está dizendo que Abraão viu você? Você nem tem 50 anos. Como é que Abraão viu você? É uma cristofania. Cristo se manifestou em carne ali. Não é ainda a encarnação do verbo, mas ele se manifestou. E Abraão não sabia ainda. E veja a atitude de Abraão. E disse: Senhor meu, versículo 3, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Observe a atitude de Abraão. Humildade, tratando os visitantes com um respeito. Senhor, fique comigo,
Eu vou atendê-lo, ser o seu servo, com humildade, com presteza, não indiferença. Não aquela coisa, fulano, me ajuda aqui, tá. Quando vê, ele nem lembra o que eu ia fazer. Com presteza. Ele, de fato, foi lá e apressou, acelerou o passo, correu. Para quê? Para que eles não ficassem muito tempo esperando. E atendeu. E veja, com qualidade, não foi pouca coisa não. Ele chamou Sara para que ela fizesse o pão, pegou um novilho, ele matou um novilho para alimentar os visitantes. Ele tirou algo de bom. Ele não tirou qualquer coisa, não. Ele deu o melhor para os seus visitantes, sem saber que estava alimentando o próprio Cristo e os seus anjos. Olha que coisa fantástica. Ele fez o melhor. Ele realmente recebeu pessoas que não sabia quem eram da melhor forma possível. Observe que não só ele, mas o seu sobrinho também fez isso. Gênesis 19, capítulo seguinte. Primeiro versículo diz: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. É exatamente os mesmos anjos. O Senhor ficou com Abraão e os anjos seguiram para Sodoma. E Ló estava morando lá. A cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, insistiu tanto com eles, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mesma coisa. O mesmo comportamento de Abraão, comportamento de Ló. E não fazia ideia que estava recebendo anjos. Anjos. O autor aos Hebreus diz: olhem para o que aconteceu. Sejam hospitaleiros. Porque até mesmo, sem saber, homens do passado receberam anjos. Eles não sabiam, mas estavam dando banquetes para anjos. Para o próprio Senhor. Sejam hospitaleiros. Todavia, a hospitalidade, ela nasce aqui. Porque ela é fruto do amor. Seja constante o amor fraternal. Você viu a atitude de Abraão? Não é só abrir a casa. Eu abri a casa. Não. Ele abriu a sua casa, Ló também, de tal forma que é perceptível o amor deles. A humildade, o serviço, a presteza, interesse. Ele quer fazer aquilo. Ele não está sendo forçado. Ele não está sendo obrigado. Ele está fazendo isso de todo o seu coração. É algo que está sendo feito com amor. Podemos dizer que ele os hospedou em seu coração antes mesmo de hospedar em sua casa. Eu gostaria de, em figura, de fato, perguntar: você já hospedou a gente em seu coração? Porque você não vai hospedar todo mundo e dizer: tá vendo? Eu estou hospedando todo mundo lá em casa para mostrar que eu amo todo mundo. Não vai acontecer, nem precisa acontecer. Quando acontecer a necessidade, que seja. Mas algo pode acontecer e deve acontecer. Hospede a gente em seu coração. Hospede a gente de tal forma que sejamos alvos de amor em seu coração, e não de maledicência, murmuração, reclamação, má vontade, desprezo, indiferença. Hospede a gente no seu coração de tal forma que haja prazer em abençoar, em servir, em acompanhar, em estar junto e assim por diante. Hospede, porque se você não me hospedar no seu coração, mesmo que você me hospede em sua casa, não terá sido pela razão correta. É o que disse Paulo em 1 Coríntios 13. Olha, você pode fazer tudo. Está pensando que o rico, quando faz caridade, está pensando que o político, quando faz alguma coisa em benefício do povo, você está pensando que as pessoas
que em algum momento têm cargos, posições e que conseguem dar algo que os outros precisam. Quando fazem isso é porque tem amor no coração. Pelo amor de Deus, é claro que não. Jesus viu aquela viúva dando tudo o que tinha e disse: ela deu mais do que todos, porque eles deram do que sobrava. Eles fazem isso para se envaidecer, para escravizar. Observe, eu já vi isso muitas vezes. Pessoas fazem coisas para os outros se sentirem escravos e ficar bajulando eternamente a outra pessoa, porque senão ela não se sente pagando uma dívida. Mas isso não é gratidão, isso é escravidão. Isso não é bíblico nem saudável, isso não é de Deus, isso é do diabo. Ele é que escraviza as pessoas. Você tem que fazer do seu coração. Jesus disse que a sua mão direita não veja o que a sua esquerda faz, vice-versa. Em outras palavras, eu não estou fazendo aqui para cobrar você. Vá em paz. Se você não fizer de todo o seu coração, está perdendo o seu tempo. No último dia, o Senhor não vai elogiar o político, o rico e outros mais benfeitores. O imperador de Roma, para quem não sabe, ele era chamado, dentro do contexto imperial, de sumo benfeitor. Por que ele era o sumo benfeitor? Porque os ricos da época, o mesmo pessoas do Senado, eles tinham hábitos de, às vezes, fazer caridade para com os pobres. E ele, para ser o maior benfeitor, ele ordenava que fosse dado dentre os tesouro da fazenda do imperador, fosse dado em certos dias do ano, pão ao povo. Ficou conhecido, inclusive, o pão e circo de Roma, ou seja, dê ao povo comida, porque estão com a barriga vazia, e dê diversão, e eles vão te amar para sempre. Este princípio, esta ideia, ela é repetida hoje com os políticos. Todo ano de eleição, pode observar, ruas calçadas, e água é dada para as pessoas que estão no interior, e assim por diante. Todo ano os políticos fazem a mesma coisa, porque eles amam, são os mais miseráveis dos homens. Eles não amam ninguém, eles querem o voto do povo. Mas o povo é bobo, e bobo o suficiente para se deixar iludir. Então, não adianta fazer apenas. É para fazer com amor. Para Deus uma diferença? Sim, há. Pode ser que aos seus olhos não haja diferença nenhuma. Qual é a diferença entre eles terem feito isso e um cristão, ter feito? Visivelmente não há diferença nenhuma. Um deu R$10, o outro deu R$10. Qual é a diferença? Aos nossos olhos, não. Um deu por vaidade, por orgulho, ou por outra razão qualquer, ou mesmo interesses particulares sobre a pessoa que recebe. E o outro deu simplesmente por amor. Para Deus, a diferença é monumental, é profunda demais. Portanto, hospede a gente em seu coração. Se você não me hospedar no seu coração, se você não hospedar o irmão no seu coração, sinceramente, nem precisa fazer nada. Porque para Deus, nada que você fizer terá valor algum. Nos hospede em seu coração. Nos acolha. Faça a gente entrar no seu coração, de tal forma que você ame. Mas ame o quê? Ame pecadores. O Senhor Jesus, na sua geração, andando pela Galileia, chamou o pescador Pedro, pescador João, e foi chamando. E um a um, até publicano, Mateus, foi chamando para ser seu discípulo. Ele tinha um propósito específico. Ele sabia quem eles eram? Claro. O Senhor Jesus, em certo momento, ele diz assim: eu não chamei vocês em número de 12, eram os 12 apóstolos, mas um de vocês é o diabo. Em outras palavras, eu chamei Judas Iscariotes para cumprir um propósito que seria o ser o traidor que entregaria para que eu fosse crucificado. Eu sabia quem ele era. Eu não me iludi, eita, chamei Judas, mas olha, o cara é um ladrão, está roubando da bolsa que eles tinham para a manutenção do ministério. Ele não se iludiu, ele sabia quem ele estava chamando. Ele sabia que Pedro era aquele homem afobado que estava sempre indo à frente, mas ao mesmo tempo errando muito. Aquele que iria naufragar quando andasse por sobre as águas.
E ele sabia de tudo isso, mas Jesus acolheu em seu coração. Jesus olhou para Jerusalém, viu o estado de miséria espiritual e chorou. Disse: são como ovelhas que não têm pastor. Jesus acolheu em seu coração. E aí vem o versículo 3. Diz assim: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Vocês percebem o que ele está mostrando? Empatia. Faça como se fosse com você. Isso Jesus fez. Em Hebreus capítulo 2, versículo 16, diz: pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Observe que ele diz: Jesus se tornou um de nós. Ele sente nossas dores, ele sabe o que é a fraqueza humana. Ele se colocou no nosso lugar, ele passou pelas angústias humanas, ele sabe o que nós estamos passando. O autor aos Hebreus diz: façam isso, ou seja, se coloquem no lugar da pessoa, como se fosse você. É claro, e aqui vem uma observação fundamental. Ele não está dizendo, quando ele fala, lembrai-vos dos encarcerados, ou dos que sofrem maus tratos, ele não está dizendo, quando um criminoso qualquer for preso, vamos pensar num assassino, o cara matou alguém, foi pego, e então vai ser preso. E aí você, com aquela compaixão, coitadinho dele, porque ele foi preso. É claro que não. Porque ele está recebendo o que merece. Não anula a possibilidade de ouvir o Evangelho. A salvação pode ser dada a qualquer um. Lembrem-se dos 2 ladrões da cruz. Todavia, é claro que o autor não está convocando a gente a ser injusto. Se compadeça daqueles que fazem o mal como se mal nenhum tivessem feito. Não, peraí. Eles estão pagando pelo que eles fizeram. Então, o nosso sentimento também tem que ser de justiça. Vai ficar aí. Em nenhum momento ele diz, se você tiver oportunidade, liberta ele. Lógico que não. Ele está se referindo aos inocentes. Ele está se referindo aos próprios cristãos que estavam sendo maltratados, perseguidos, injustiçados. Por quê? Por causa da sua fé. Ele não está falando de homens maus que faziam a maldade e pagavam pelos seus crimes. Não, porque o próprio Deus ordena que se faça justiça, inclusive dentro da igreja. Ele tantas vezes diz assim, tem que corrigir, disciplinar o faltoso. Ele está se referindo àqueles que estavam sendo perseguidos pela sua fé, como foram e sofreram os personagens do capítulo 11. Homens apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. São esses. É sobre eles que ele está falando. Fica mais evidente ainda quando nós vamos para Mateus 25. Em Mateus 25, o Senhor Jesus, a partir do versículo 31, fala da sua vinda. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Para que haja, abrindo um parênteses, um esclarecimento, observe que a queda de Jerusalém está relacionada à volta de Jesus. Como isso é possível? Entendemos nós que isso é possível quando entendemos que a grande tribulação dos judeus, que é o caso de Mateus 24, termina apenas recentemente, em 1948, quando houve o Holocausto dos judeus. Portanto, a volta de Jesus acontece depois da grande tribulação e não tanto tempo depois. E não fica desconectado os textos. Ele fala da sua vinda.
Então ele chama todas as nações, e versículo 34 diz: então dirá o rei aos que estiverem à minha direita, à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Viu a conexão entre Hebreus e o texto? A pergunta das pessoas convidadas por ele, a pergunta é: então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que o autor aos Hebreus está fazendo é aplicar o ensino de Cristo às nossas vidas. Lembrai-vos dos irmãos maltratados, perseguidos, como se fossem eles. Sinta a dor deles. Sinta a dor dos injustiçados. Sinta a dor dos perseguidos e maltratados. Sinta a dor dos desprezados. Sinta. Se coloque no lugar. Isso é amor. Portanto, observe, para que haver isso, para você se colocar no lugar dos outros, você precisa hospedá-los no seu coração. Você não precisa hospedar na casa para dizer que houve o cumprimento desta vontade. O que você precisa é hospedar no coração. Porque hospedar na casa não é tão comum, nem sempre se precisa. Provavelmente nenhum de nós precisará ser hospedado na sua casa, mas todos nós devemos ser hospedados no seu coração, para que você realmente cumpra o que diz a palavra: seja constante o amor fraternal. É assim que então a relação ou as relações serão realmente bênção, abençoadoras e agradáveis a Deus. Não adianta a gente fazer tudo e ferir este mandamento. Não adianta ter a melhor estrutura do mundo, fazer tudo que se ordena no script, inclusive com tradições de homens, pessoas, coisas que Deus nunca ordenou na sua palavra, e cumprir cabalmente cada detalhezinho, e não fazer o mais básico, que é hospedar as pessoas no seu coração. Então, comece a hospedá-las aqui, para que tudo o que você venha fazer realmente agrade a Deus. Faz por amor. Tira de si por amor. Se esforça por amor. Quando há amor, tudo isso acontece. Quando você diz assim, puxa, às vezes, e a associação é clara, a gente pede alguma coisa para nossos filhos. Claro que, principalmente, Julinha. E quando? Sempre minha oficina é o lar. E quando ela não faz com presteza, dedicação e boa vontade, a nossa associação é evidente. Onde está o amor? Por quê? Porque, inclusive, nós, quando fazemos com muita presteza e prazer por haver amor para com ela. E quando não recebemos a mesma dedicação, não que a gente esteja esperando uma moeda de troca, mas o dever de um próprio filho, quando a gente não vê essa dedicação, naturalmente a gente sente, por que não? O que há dentro do coração para não haver esse prazer de fazer? Porque é inevitável que o amor tenha frutos. É inevitável. Qual foi o fruto do amor de Deus? Me diga você. Qual foi o fruto do amor de Deus? Condenar a gente ao inferno? Não. O amor de Deus é manifesto na salvação. No dar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Atitude. Não é sentimento. É atitude. Deus
ele não muda, ele não é sentimental. Bote isso no seu coração. Deus não é sentimental, Deus não muda. Os sentimentos são volúveis. Alegria, tristeza, amor e ódio. Deus permanece, Deus não é sentimental. Deus ama de forma constante, permanente, atitude, vontade, consciência. Não é sentimentalismo. E Deus manifestou isso em atitude. Como? Na cruz do Calvário está o amor de Deus. Portanto, hospede a gente no seu coração. E aí a gente verá na sua vida as implicações do seu amor. Quando precisarmos, saberemos que você fará com prazer. Não será aquela coisa de, aquela pessoa vai fazer, mas vai fazer porque está constrangida. Aquele constrangimento de fazer porque não quer dizer não. Mesmo que a gente diga assim, mas já fez. Não é o ideal. Por que não é o ideal? Porque o mandamento é amor. Tanto que Paulo, voltando para a carta de Filemon, Paulo, quando está intercedendo em favor de Onésimo, ele diz assim, a partir do versículo 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, observe, Paulo é apóstolo, e Paulo, inclusive, é o pai na fé da igreja. Ele evangelizou aqueles irmãos. Ele se sente na autoridade divina, porque ele foi chamado para ser apóstolo. E, diante da relação de pai e filho na fé, ordenar, dizer assim, Filemon, faça isso, liberte Onésimo, que é seu escravo. Ele poderia mandar, porque ele se sentia nessa liberdade para isso. Mas, olha o que ele diz, prefiro, todavia, solicitar, veja a humildade do apóstolo, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus, de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Filho na fé, porque Paulo também pregou para Onésimo e ele se converteu. Percebeu? Paulo poderia mandar, mas ele diz o quê? Mas eu prefiro fazer você entender o que significa libertar um escravo que se converteu e que agora se tornou um instrumento até mesmo para a obra missionária, para que você manifeste amor, faça de coração. Então observe que para Paulo tem diferença. Em Filipenses, Paulo diz que algumas pessoas pregavam a Cristo com mais ousadia, encorajados pelas prisões de Paulo. Paulo está preso pelo Evangelho, eu não posso me calar, eu tenho que falar, eu não vou me calar diante das ameaças. E estavam corajosamente pregando, mas tinha outros que para aparecer, para mostrar que eram alguma coisa, para se destacar, para até diminuir Paulo e dizer assim, nós somos tão bons quanto ele, estavam pregando Jesus por inveja. Paulo diz assim, o problema é deles. O importante é que Jesus esteja sendo pregado direitinho. Todavia, para Deus tem sim um problema. Porque para a nossa prática e a nossa visão, está todo mundo sendo evangelizado. Mas na relação da pessoa com Deus, aí sim, vai ter um problema. Existe diferença entre fazer com amor e fazer de qualquer jeito. Existe uma diferença entre aquele que tem amor no coração, porque hospedou as pessoas em seu coração, e aquele que faz as coisas por mera obrigação, por mera estrutura eclesiástica, por mero sentimento de constrangimento e por outras razões quaisquer. Tem diferença. Você pode fazer tudo dentro da denominação. Se você é vazio de amor, não vale nada, porque Deus não quer. Você acha que Deus precisa de você? Você acha que Deus precisa de mim, do presidente do presbitério, sínodo supremo, e seja lá o que for? Deus não precisa de ninguém. Mas Deus ordenou que fizéssemos a obra. E fizéssemos com amor. Ele não disse, eu preciso de vocês, por favor, faça alguma coisa por mim. Tem pessoas que trabalham, fazem a obra como se Deus precisasse delas. Essa é a sensação que deixam. Deus não precisa de ninguém.
Ninguém é indispensável. Se morrer, Deus levanta outro. Se for embora, Deus levanta outro. Ninguém é indispensável. Mas Deus nos deu o privilégio de fazer a sua obra e fazer com amor. Isso é um privilégio. Porque, inclusive, Deus se agrada e abençoa. Quais foram as palavras do Senhor na parábola de Mateus em relação aos talentos? Voltou o que trouxe 10. Disse o Senhor: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Privilégio. O outro que voltou com 4. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus se agrada e abençoa. Portanto, é um privilégio nosso. Porque se você não fizer, Deus não vai se incomodar, não. Ele levanta outro. Agora, tu vai ter que depois responder para ele. Se você não fizer a vontade de Deus, depois Deus se acerta contigo. E ele levanta outro em teu lugar. Mas se você fizer com amor, Deus se agradará. Por isso, Paulo em Coríntios, ele mesmo fala sobre ele. Ele não está nem falando sobre outras pessoas, não. Ele está falando sobre a dedicação que ele deveria ter à obra do Senhor. E Paulo estava disposto a fazer a obra do Senhor de todo o seu coração. Ele diz: olha, se eu fizer de bom grado, com prazer, eu vou ter um galardão, porque Deus se agrada disso. Mas se eu não fizer assim, eu vou ter que fazer de qualquer jeito, porque me pesa a obrigação de fazer. Portanto, eu vou fazer com prazer. Logo, servir com amor é um benefício nosso. Então, seja constante o amor, seja constante. Não negligencieis a hospitalidade, hospede a gente no seu coração. Não apenas na sua casa, porque pode ser que nenhum de nós precise se hospedar na sua casa nunca, mas no seu coração precisaremos, para sermos bem tratados, para sermos bem afamados, para sermos bem cuidados, para sermos servidos, abençoados, ajudados, e isso mutuamente, é claro, para que todos tenham prazer de dar e de receber. Afinal, inclusive, disse o Senhor Jesus em Atos 20, 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. E sejamos bênçãos para os outros. Então, nos hospede em seu coração. Caso contrário, nada do que você fizer terá valor algum. Você estará perdendo o seu tempo. Como disse o apóstolo Paulo, e eu repito as suas palavras, 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.